Bem-vindos ao Acordo Empreendedor. Eu sou a Raquel Eu sou o Gui. e hoje o nosso tema é sobre metas para o ano ou metas para o mês, né? Então a gente pode colocar metas anual, mensal, semanal, não tem problema. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso porque a gente está ainda no começo do ano, né? Então dá para a gente conversar bastante sobre isso. E uma coisa que é importante é a gente anotar. Eu acho que toda vez que a gente coloca no papel algum projeto, alguma meta, alguma ideia, funciona melhor, porque aí a gente está tirando, né, da nossa cabeça e colocando no papel. Então você vai ter mais acesso à sua ideia do que só ficar pensando e de repente vir outro pensamento, acontecer alguma coisa. Então, o tema de hoje é sobre metas. Bem, e complementando o que a Raquel falou, se você não tiver nenhum, como se fosse um caminho a seguir, aí a chance de dar errado é maior. Agora, colocando um objetivo, traçando pequenos sub-objetivos para você ir concluindo e conquistando cada objetivo, você vai verificar que você está no caminho certo. Nada impede também de você reavaliar esse caminho, esse percurso e refazer o seu plano, né? As suas metas para atingir o seu objetivo. Sim, e uma coisa que a gente costuma, né, a ouvir é que as pessoas só começam a criar metas ou planos no começo do ano. Então, assim, virou lá dia 1º de janeiro, vamos fazer metas, né? A famosa vamos fazer dieta, que é o que a maioria das pessoas costumam falar. E eu acho que a gente se perde um pouco nisso, porque se você só pensa em planos no começo do ano, fica muito vazio o resto, né? A gente tem 12 meses. Então é importante a gente ter um caderno, uma agenda, um planner ou uma folha, não importa, para que você consiga colocar ali todos os seus objetivos, todas as coisas que você quer alcançar, e não necessariamente uma meta grande. Então você não pode colocar lá, quero ter R$ 1 milhão, porque aí fica muito, muito a longo prazo. Então você pode colocar lá como uma meta principal, quero ter R$ 1 milhão, mas o que você vai fazer para chegar até R$ 1 milhão? É verdade. Não é impossível, né? É. Só que assim, avaliando a questão de economia e tudo, vai te dizer que vai ser difícil, mas se você colocar esse objetivo e colocar uma data específica para chegar a esse objetivo também, que é importante especificar, quero emagrecer, mas em 3 meses. E o que eu vou fazer em 3 meses para emagrecer? Eu vou fazer, aí tem uns exercícios específicos para secar a barriga, exercícios, ou você vai por meio de alimentação, mas assim, você tem que estar especificando datas, que é importante. Olha, daqui a mês de dezembro eu quero ter R$ 1 milhão. Então eu tenho que fazer no mínimo 90 mil por mês e cada dia eu tenho. Então você vai quebrando para chegar a objetivos palpáveis para você ir conquistando e reavaliando para você estar chegando a esse objetivo. Exatamente. E aí é legal a gente criar submetas, né? Então, como o Gui disse, então, a cada mês eu vou ter que conquistar alguma coisa. Então, o que eu vou fazer para que isso aconteça? E lembrando que a gente precisa ter foco, né? Não é só, quero R$ 1 milhão e vou jogar na Mega Sena. Não, beleza, pode até dar certo, né? Mas se isso não acontecer, você vai ter que estudar muito, você vai ter que trabalhar muito. Então, assim, realizar um sonho, existe o antes, não existe só o ato, né? Não só o sonho principal. Então é legal. Então a gente vai usar aqui algumas dicas que é mais fácil para entender. Então, essa questão do milhão, essa questão de emagrecer. Então, se eu quero emagrecer em 3 meses, então eu tenho que começar hoje. Não fica com essa história de que segunda-feira eu começo. Porque também tem isso.
Ou o próximo ano eu começo, né? Não, deixa virar um mês, deixa depois do carnaval, deixa depois da Só Páscoa. ficar procrastinando. Exatamente. Então, precisa hoje, nem que seja um pequeno passo. E o que eu vejo do empreendedor, né? Falando um pouquinho sobre isso, que às vezes o empreendedor, ele acha que, tanto para quem está começando ou para quem está aí no meio, né, do caminho, ele acha que ser empreendedor é ter sucesso e ter muito dinheiro no banco. Então, a meta dele principal é essa, ter sucesso e ter dinheiro no banco. Mas e aí, o que você vai fazer para chegar a isso? Então, o empreendedor, mais do que uma pessoa que não é empreendedor, ele tem que ter muito mais coisas anotadas, planejamentos, reuniões, né? Pessoa que tem sócio, enfim. Então, a gente precisa entender que nós, empreendedores, precisamos de planejamento o tempo todo para chegar ao sucesso e ter dinheiro na conta. Eu vou colocar como exemplo algumas investidas de empreendedor no meu caso, que é, por exemplo, eu tentei vender alguns produtos e aí eu não planejei direito, então fui tentando vender e aí eu não evoluí nessa parte. Eu poderia estar fazendo um planejamento, olha, eu vou fazer tal coisa para oferecer a um maior número de pessoas. E aí eu só ofereci para as pessoas que eram mais próximas e no meu dia a dia. E aí, nesse caso, eu me limitei. E aí, me limitando, eu me frustrei porque, como tem que ter um volume muito grande para poder ganhar um bom dinheiro, eu acabei deixando para lá esse projeto. Então, assim, pessoalmente, eu vejo que ter metas, se eu tivesse metas, tivesse escrito, olha, vou oferecer para os meus conhecidos e vou começar a oferecer para outras pessoas em determinado lugar. E aí é onde eu falo da reavaliação do que você está fazendo no mês. Que aí você pode estar sempre melhorando a questão das metas para você chegar bem mais próximo do seu objetivo, que no meu caso seria vender esses produtos. O pessoal reconheceu como vende, digamos, perfume, e aí de repente ia ter as indicações, e eu, por não ter feito essas reavaliações, anotado nada, acabei desistindo e me frustrando. Então é muito importante ter metas e evoluir esse processo todo que você vai implementar para poder chegar lá na frente e falar, olha, valeu a pena, e esses métodos que você utilizar pode ser para outros tipos de produtos, de serviços, porque você tem que deixar evoluir, chegar a amadurecer sua ideia e não ter essa ansiedade de querer conquistar logo, porque é um passo a passo. Exatamente. E você falando isso, Gui, me vem muito essa questão de que quando você começa a se planejar, a criar planos estratégicos e tudo mais, pensando como empreendedor, você pode até montar um curso, né? Olha que louco isso. Então, muitas vezes, o seu planejamento, as suas metas, as suas ideias, sei lá, a gente que gosta de mexer com Excel, com Word, enfim, você acaba criando uma estratégia única para o seu negócio. E aí alguém vem saber, alguém vem perguntar e você já lança aí um mini curso, um e-book. Então, criar metas e submetas também tem muito a ver com estratégias. Como se fosse um passo a passo, né? Passo a passo. Tem gente que cola, esqueci o nome agora, post-it. mas post-it em vários lugares, cola no notebook, faz cola o Canvas, no HD. né? Isso. Faz várias coisinhas. Tem gente que faz um mural e aí vai colando lá os papéis. Então, hoje em dia tem muita coisa. Não tem como ter desculpas, né? De, não vou fazer. E tem o celular, né, gente? Que dá para usar também. Tem aplicativos, né? Tem o Note, algum editorzinho de texto para você anotar e sempre estar lembrando. Uhum. E a Raquel falou uma questão que, assim, a gente está falando em metas, em objetivos, como se fosse um plano para você seguir.
que pode virar um curso, um e-book que você pode desenvolver e tá vendendo. E assim, mas para chegar a esse ponto, você tem que estar acreditando no que você, ou pelo menos começar alguma coisa e experimentar aquilo até o seu limite. E conversar com várias pessoas. Assim, hoje em dia a informação tá na mão de qualquer um. E aí você tem como iniciar um negócio, tem como fazer uma abrangência de onde você pode chegar, mas quem vende produto pode ganhar, milhões de reais. Exatamente. Começa pequeno e depois vai evoluindo, mas para isso você tem que ter foco, determinação e cumprir o que você planejou. Porque no seu entendimento, aquele seu plano pode te levar a algum lugar. A reavaliação dele, a evolução, o amadurecimento você pode dar voos mais altos. Exatamente. E o que eu vejo muito de alguns empreendedores, principalmente quem está começando, né? A pessoa fica muito afobada, sabe? Ela fica com tanta sede de correr atrás, de fazer, de vender, né? Ou enfim, de atender, né? Dependendo do que a pessoa faz. Mas ela esquece do principal, que é o conhecimento. Então, eu vejo pessoas e conheço algumas histórias de pessoas que não conseguem subir como empreendedor por conta disso. Então, ela fica muito nessa coisa da ansiedade, afobação, não, vamos fazer, e esquece do conhecimento, de fazer um curso, de anotar, de planejar. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Precisa ter uma estratégia. E hoje em dia, igual foi falado, tem muita informação, a informação está na palma da mão. Tem o Sebrae também para você se instruir legal. Exatamente, sobre cursos online. O básico de uma empresa, o básico de uma gestão de negócios e também de modelos de negócios que você pode consultar, né? Que vai ter lá, eu quero abrir uma sorveteria, então vou ter equipamentos, vou ter um profissional para fazer a manutenção da geladeira, porque sem a geladeira não vai, então você tem que pensar de uma forma muito ampla o seu negócio. E em cima disso vai ter também a questão, olha, esse tipo de negócio tem um determinado faturamento, como que eu posso fazer para evoluir isso daí? Então são informações que você olhando de uma forma ampla, você pode criar um novo modelo de negócio melhorado, que hoje em dia tem padaria que é pizzaria, você vê como que mudou as coisas. Muita coisa. Padaria que também tem coisas de mercadinho, então a transformação é tão rápida, né, que hoje em dia você usando sua criatividade, você pode estar fazendo. A barbearia virou um local de convivência também, que tem mesa de bilhar, então assim, para você ver que utilizando a sua criatividade, você pode implementar um novo modelo de negócio que pode dar muito certo. Exatamente. Isso que o Gui falou, a gente não precisa nem ir muito longe. Antigamente você comia salgados fritos só em festa. Que é a questão da coxinha, do bolinho de queijo. Hoje em dia você vai em qualquer esquina, tem lá uma coisinha montada para vender salgado. Os mini salgados, né? Os mini salgados, coisa de centavos. Então, assim, alguém teve essa ideia. Não vou fazer mais salgado só para festa, só para aniversário. Vou fazer para vender todos os dias porque as pessoas gostam. E é um lanche rápido, né? Barato. Simples, barato. Então, assim, quando você começa a buscar conhecimento, é automático, vai vindo as ideias. Vai surgir um livro, vai surgir um vídeo, vai surgir um podcast. Então, assim, a gente precisa sempre ter essa iniciativa de buscar o conhecimento e se planejar. A mesma coisa de pessoas que querem ler um livro e não conseguem. Você não precisa ler um livro de uma vez. Você pode ler 2 páginas por dia, não tem problema. Mas você já está dando o primeiro passo. E isso é um planejamento. Você pode escrever lá nas suas metas. Então, não tem nem desculpa. Você pode simplesmente fazer isso. Ler o livro uma vez por dia ou 2 páginas. De repente, coloca no seu celular 30 minutos ou começa com 15 minutos.
E aí você vai criando o costume, vai chegar uma hora que você vai querer ler o livro muito rápido. Então, não fica limitado a metas grandes, tipo, eu quero ler 10 livros por ano, sendo que você não lê nenhum, porque aí você vai se sabotar com certeza, você não vai nem chegar perto do livro, você vai falar, nossa, tem que ler 10. Então coloca lá, vou ler um livro tal, e todo dia eu vou ler um pouquinho, ou 3 vezes por semana, ou todo final de semana. E aí você vai criando disciplina. E isso também serve para o empreendedor, ele precisa ter disciplina para conquistar as coisas dele. É verdade, porque até mesmo para se programar, escolher um negócio, tem que conhecer os negócios. Eu quero abrir um negócio. Aí é uma meta muito vaga. Então, quero abrir um negócio em relação a vender produtos. Ainda fica vago, mas você abrange uma área específica de determinados tipos de negócio. Mas assim, se você tem uma pretensão de abrir um negócio, começar a conhecer, uma meta sua é conhecer os tipos de negócio, ver qual que você se habitua mais, Identifica, e se né? identifica, que gosta. Às vezes tem muita negócio da família, né? Aí tem mais facilidade. Mas assim, sempre é bom colocar metas específicas para que você siga um caminho e fazer com que essas metas sejam subdivididas para você criar hábitos de conquistar metas palpáveis. E aí você vai ter o quê? Um hábito, o empreendedor tem que ter bons hábitos, né? Sim. Não deixar parar de procrastinar as coisas. Tem que comprar uma geladeira para a sorveteria, mas aí não compra. E como que você vai evoluir seu negócio? Você tem que armazenar os produtos. Então, o empreendedor tem que ter bons hábitos. Um ótimo hábito é cumprir submetas para chegar às metas principais. Sim. E vocês que estão acompanhando aí a gente, no segundo episódio a gente fala sobre o que é ser empreendedor, né? Então, assim, lá a gente fala muito dessa questão de comemorar as coisas pequenas. Eu acho que isso tem muito a ver com metas, né? Porque, assim, se você ainda não conseguiu chegar lá no seu R$ 1 milhão ou emagrecer 30 quilos, mas quando você consegue uma pequena coisa, isso tem que ser comemorado. Porque automaticamente você vai estar muito mais incentivado a continuar. Então, tenta sempre comemorar suas pequenas vitórias, que eu acho que isso é muito válido. E de repente no seu caderno, na sua agenda, você vai riscando, sabe? Vai riscando, vai colocando lá do lado uma palavra que te ajudou naquela meta, sabe? Você vai criando hábitos que vai te deixar muito mais animado para cumprir o próximo passo. E isso vai simbolizar a sua conquista, né? Porque quanto mais você vai conquistando e tendo uma recompensa para si mesmo, vou me permitir me dar um presente se eu conquistar isso. Isso daí vai ser uma somatória e vai simbolizando suas conquistas, que quando você chegar na sua meta principal, aí vai ter uma festa. Exatamente. Exatamente. Isso que o Gui falou é muito legal, porque o empreendedor, numa forma geral, quando ele está muito focado, ele acaba chegando na exaustão. Então, assim, ele trabalha, ele estuda, ele lê, ele pesquisa, então a cabeça dele fica um turbilhão. Então, é como se você ficasse ali de segunda a sábado muito focado, muito determinado e feliz, porque é a sua meta, é o seu sonho, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa estar bem no processo. Se no caminho você não se sentir bem, tem alguma coisa errada. Você não se planejou corretamente. Então, esse presente que o Gui falou é legal. Pode ser num domingo, pode ser numa segunda. Então, deleta, sabe? Deleta isso. Deixa o caderno do lado, o notebook. Vai assistir uma série, vai fazer uma caminhada, vai tomar um sorvete. E aí você deixa um pouco a exaustão e se presenteia.
Isso é muito legal a gente ter na nossa mente, porque senão as pessoas acabam criando que ser empreendedor é uma luta, é estressante, é cansativo. E não é, né? Porque a exaustão ela vai vir para qualquer pessoa. Mas se você está focado no seu sonho, não importa se é sábado, se é feriado, se é sexta. Então, a gente precisa também ter esses tempos de descanso, de se presentear. O que a Raquel falou me veio à mente o seguinte: quando a pessoa está exausta, de repente deixando a ansiedade bater, é muito diferente do quando você está animado de estar trabalhando naquilo que você gosta, aquela hora não passa, que você vê o dia, você acha que o dia tinha que ter mais de 24 horas. Então, Verdade. assim, esse é uma bússola de questão de planejamento. É um sinal, se você está deixando a ansiedade bater, se você está pensando às vezes até em desistir, então quer dizer que você tem que reavaliar e você tem que estar se colocando no caminho de novo, para vir essa animação toda, para as coisas começarem a dar certo, reavaliar seu plano, porque se deixar a ansiedade, deixar a frustração, aí você já está numa, como se fosse de ladeira abaixo, né? Deixando o seu sonho sumir. Aí tem que respirar, não ficar pensando muito nos problemas, né? Se dar um tempo para você mesmo, recarregar as baterias, espairecer e fazer o seu replanejar tudo de novo para voltar no eixo. Voltar com mais a bateria cheia, né? E assim, gente, não tem problema a gente parar um tempo, sabe? Não fica se cobrando, nossa, mas eu preciso emagrecer, eu preciso correr 15 quilômetros por dia. Não, calma, sabe? Tipo, eu vejo que tem gente que também é muito por desespero. E quando vai no desespero, não vai adiantar. Você vai correr a semana inteira, chegar no sábado você vai se entupir de pizza, de sorvete, de tudo, porque você acha que precisa se dar um presente. Aí tá errado, né? Então a gente precisa fazer as coisas com calma, para que lá no sábado você fala, putz, eu caminhei 1 hora por dia, todos os dias, hoje eu não caminhei, mas eu cumpri a minha meta, então hoje eu vou tomar um sorvetinho. Aí sim é o seu presente. Agora, quando você faz as coisas no desespero, na ansiedade, gente, vai dar tudo errado. E isso não é só por emagrecer. Daqui é um exemplo. Eu falo para quem está montando um negócio, para quem está querendo uma coisa na internet. Eu vejo pessoas também que querem muito ter essa questão da coisa física, né? Da loja, do consultório, enfim. Então, precisa ser aos poucos. Não precisa ter um desespero, porque senão as suas metas, quando você for olhar lá em dezembro, você não fez nem a metade. É verdade. O desespero vai fazer com que você não olhe aquilo que é mais importante e aquilo que é prioridade. E aí você vai se perdendo já no começo. E aí vai deixar lá em dezembro, que é a sua meta final, vai deixar mais longe ainda. Então, controlar o emocional é muito importante aí você todo dia dar uma olhadinha no seu quadro de metas e falar, opa, hoje eu falhei nisso, amanhã já eu tenho que fazer diferente para poder cumprir minha meta do dia, seja venda de faturamento, seja uma melhoria que você tem que fazer no seu atendimento, Estudar, né? Pesquisar alguma coisa. evoluir em alguma habilidade. Então, assim, o controle emocional é muito importante e aí fazer com que esse controle emocional seja uma ferramenta a seu favor e colocando isso como uma meta para o pessoal mesmo de você, quando eu tiver batendo esse descontrole aí eu vou fazer isso e aí vai vendo o que mais dá certo para você ter esse autocontrole. Sim. Isso também pode ser uma meta se caso você necessite muito disso, né? Exatamente. E aquela coisa, tá exausto, tá cansado? Então, peraí, deixa eu dar uma respirada, deixa eu repor as energias, para depois eu continuar e seguir
não ter obstáculo na frente, porque às vezes eu vejo que a gente mesmo vai colocando, né, as pequenas desculpas e o negócio não anda. Então, esse episódio é pra gente começar a colocar as coisas na prática, né? O Acorda Empreendedor, a gente vem aqui falar com vocês sobre várias coisas, né? Logo, logo a gente vai ter pessoas aqui para entrevistar e também vai ser muito legal. Mas a gente também quer que vocês pratiquem, né? Então, você que está escutando, ou que ou vai chegar em casa, ou está na academia, enfim, pega aí um papel, sabe? Pega um papel, pega seu caderno, começa a escrever. E não importa qual que é a sua meta principal, né? Aqui a gente fala muito de empreendedorismo, mas de repente você tem uma meta pessoal aí, então começa a escrever. Começa a sentir como que é isso. Porque tem pessoas que hoje em dia nem sabem escrever direito, porque está tão acostumado com o celular, com o notebook. Então, o ato de escrever também vai ser um exercício para sua mente começar a mudar e você ter disciplina. Então, se você fizer o exercício, vocês podem também colocar lá pra gente no nosso Instagram, marcar a gente lá nos stories, que a gente vai estar acompanhando. E aproveitando, se você estiver ouvindo o Acorda Empreendedor no YouTube, lá tem a área de comentários, né? É verdade. Que você pode estar utilizando lá e de lá também a gente vai a gente dá uma lida, dá uma respondida e ver qual a meta de vocês, porque o empreendedor, ele tem vários empreendimentos, não só negócio. Tem o empreendimento dele como pessoa, na vida familiar, que tem coisas a ser melhoradas. Ninguém é perfeito, mas assim, a gente pode estar sempre sendo a melhor versão do que a gente foi ontem. E essa evolução aí que é interessante e a gente compartilhar com vocês também e vocês compartilhar com a gente para a gente estar sempre comentando aqui e sendo um tema para uma pessoa que está precisando aí de uma palavra, de uma visão diferente, de um olhar diferente para poder todo mundo evoluir. Exatamente. Vocês compartilhem aí os nossos episódios e os áudios que também vai estar lá no YouTube. O Gui vai passar aí para vocês. A gente no Instagram Acorda Empreendedor, que vocês podem estar pesquisando. No Facebook é acorda.empreendedor. E a gente também está no Spotify e no Deezer. Acorda Empreendedor também. E é isso aí. Até a próxima.